Olá e bem-vindos a mais uma análise. Que todos tenham um dia e uma semana abençoados. Amém. Hoje a gente vai encarar um daqueles debates teológicos que, sabe, dão um nó na cabeça há Com séculos. certeza. A pergunta é: a gente escolhe a Deus ou Deus nos escolhe? E se a resposta não for nem uma coisa nem outra, mas algo no meio? Um caminho do meio, né? Exato. Nosso guia para essa jornada é o livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler, que tenta justamente encontrar esse caminho. Vamos usar o livro para analisar o que ele define como o calvinismo extremado, focando nos dois primeiros pilares, a depravação total e a eleição incondicional. É um ótimo ponto de partida. Ok, vamos desvendar isso. É ótimo porque essa tensão entre, de um lado, a soberania de Deus e do outro, a liberdade humana, é o coração de tudo. E para entender o argumento do livro, a gente precisa primeiro definir o que o Geisler chama de calvinista extremado. Certo. Ele não está falando de todo calvinista, né? Mas de uma linha de pensamento que, segundo ele, foi além do próprio João Calvino. Ele traça essa visão a Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino, e ao famoso Sínodo de Dort, lá no início do século XVII. Ah, o Sínodo de Dort. É de lá que vem os famosos 5 pontos, o acróstico TULIP em inglês, certo? Exatamente, de lá mesmo. Foi uma resposta teológica a um grupo que eram os arminianos. E esses 5 pontos viraram a base do que o livro analisa. Certo. Então, rapidinho. T para depravação total, U para eleição incondicional, L para expiação limitada, I para graça irresistível e P para perseverança dos santos. E hoje a gente foca nos 2 primeiros. Isso, que são a fundação de todo o sistema. Beleza, vamos começar pelo T, então. Depravação total. O nome soa bem radical. Soa mesmo. Mas o Geisler deixa claro que isso não significa que todo ser humano é um monstro completo fazendo mal o tempo todo, né? Perfeito. Essa é uma caricatura que o próprio livro faz questão de desfazer. Na visão do calvinismo extremado, as pessoas não salvas, elas ainda podem ser bons cidadãos, amar a família, criar arte. Entendi. Essa é a chamada bondade horizontal, que eles explicam por um conceito de graça comum. Tipo uma benevolência de Deus que segura um pouco mal no mundo. O problema para essa doutrina não está na horizontal, Tá na vertical? na relação com Deus. Exato. A ideia é que, por causa da queda de Adão, o ser humano está espiritualmente morto. E aqui está o ponto crucial da crítica do Geisler. Para o calvinismo extremado, morto significa incapacidade total. 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 A pessoa não tem qualquer habilidade para entender, para desejar ou para responder positivamente a Deus. A vontade, nesse sentido, ela está completamente quebrada. Ok, deixa eu ver se eu entendi. A grande questão aqui não é se uma pessoa pode dar esmola ou ser gentil com um vivinho. A briga é se a nossa capacidade de escolher a Deus foi só ferida ou se foi totalmente destruída. É essa a diferença? É exatamente essa a diferença. O autor usa uma distinção muito útil. Ele diz que, para os calvinistas moderados, os efeitos do pecado são extensivos. Extensivos. Isso, ou seja, corrompem todas as partes do ser humano, mas não aniquilam a capacidade de responder a Deus. Já para a visão extremada, os efeitos são intensivos. Eles destroem o bem espiritual, tornando a pessoa incapaz de qualquer movimento em direção a Deus. A vontade não está só doente, ela está morta. Exato. E é aí que a coisa fica bem interessante. Porque, claro, ambos os lados usam a Bíblia para se defender. Então, o livro de Geisler começa a analisar os versículos usados para apoiar essa ideia de incapacidade total. Um dos principais é Efésios 2:1, que diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A lógica parece simples. Um cadáver não pode fazer nada para se reviver. É o principal argumento. E a contra-argumentação do Geisler, olha, é fascinante. Ele diz que a gente precisa entender o que essa metáfora da morte significa no contexto bíblico. Certo. O primeiro ponto dele é que morte espiritual não significa anulação de existência ou de capacidade, mas sim separação. Ele cita Isaías 59:2.
As suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ah, tipo um casamento quebrado. As duas pessoas ainda existem, pensam, podem se comunicar. Mas aquela relação íntima, união, acabou. É essa a ideia. É uma analogia perfeita. Ele usa o próprio exemplo de Adão e Eva. Depois de pecarem, eles estavam espiritualmente mortos, separados de Deus. Mas, quando Deus os chama no jardim, eles ouvem, eles respondem, dialogam. Verdade. Eles não perderam a capacidade de interagir. Sabe, o relacionamento é que foi rompido. Mas um crítico poderia perguntar, se é só separação, por que o apóstolo Paulo usaria uma palavra tão forte e definitiva como mortos? Não parece um pouco exagerado se a pessoa ainda tem capacidade de responder? Essa é uma ótima objeção. E a resposta do livro é que mortos é só uma das várias metáforas que a Bíblia usa para descrever a nossa condição. Ah, não é a única. Não. Em outros lugares, como em Mateus 9:12, a condição humana é descrita como doença. Um doente, bom, não está bem, precisa de um médico, mas ele ainda pode ouvir o médico e aceitar o tratamento. Se a gente levasse só a metáfora da morte ao pé da letra, a gente teria uma visão incompleta. Faz sentido. E outro ponto que o Geisler levanta é que, segundo Gênesis 9:6, a imagem de Deus no ser humano foi desfigurada pelo pecado, mas não apagada. Ainda existe um resquício dessa imagem que nos permite ser responsáveis por nossas ações. E o livro usa uma analogia para amarrar tudo isso, a da pessoa se afogando. Sim, é uma imagem muito poderosa. A pessoa está se afogando, totalmente incapaz de se salvar. Sozinha ela vai morrer. Mas, se um salva-vidas joga uma corda, ela ainda tem a capacidade de estender a mão e agarrá-la. O ato de agarrar a corda não a salva. O Salvador e a corda a salvam. Mas a resposta dela é necessária. E na visão extremada? Na visão extremada, a pessoa se afogando estaria inconsciente, de braços inertes, e o Salvador teria que pular na água, amarrá-la à força e puxá-la para a praia, sem qualquer participação dela. Essa analogia da pessoa se afogando é boa, mas alguém poderia argumentar que a pessoa está tão fraca com hipotermia que não consegue nem levantar o braço. Como o autor responderia a isso? Ele provavelmente diria que essa força para levantar o braço é exatamente o que a graça de Deus provê a todos. Não a salvação em si, mas a capacidade de responder ao chamado para a salvação. Mas isso já nos leva para outro debate. O ponto central para ele é que a resposta, mesmo que habilitada pela graça, é genuína. E quanto a outros versículos? O livro aborda textos como João 1,13, que diz que o novo nascimento não vem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou Romanos 9,16, que afirma que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre. Parecem argumentos bem fortes para a incapacidade humana. Sim, e aqui a análise do Geisler mergulha na linguagem original, no grego. Sobre João 1, ele faz uma observação crucial. O versículo anterior, o 12, diz que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Crer é um ato de vontade. Então, como conciliar os dois? Geisler aponta para a preposição grega ek, no versículo 13, que indica a fonte, a origem de algo. A salvação se origina em Deus, não em nós, mas o meio pelo qual a gente recebe, segundo o versículo 12, é a fé. Uau, então a interpretação de uma única preposição grega muda completamente o argumento. Isso mostra como o debate pode ser incrivelmente detalhado e como cada palavra importa. Deus é a fonte. Mas a fé é o canal, exatamente. E ele aplica a mesma lógica a Romanos 9. A misericórdia se origina, em Deus, é a fonte. Mas isso não exclui que a fé seja o meio pelo qual a gente se apropria dessa misericórdia. Entendi. Para o autor, a visão extremada confunde a fonte do dom com a condição para recebê-lo. É como dizer que, porque o presente é de graça, eu não preciso nem estender a mão para pegar. Ok. Se a gente aceita, para fins de argumento, a premissa do Geisler de que a vontade humana não foi totalmente destruída, só corrompida, isso nos leva direto para a próxima grande questão. Como então funciona a eleição? Se temos alguma capacidade de responder, a escolha de Deus pode ser realmente incondicional? Essa é a transição perfeita, porque os dois pontos estão intrinsecamente ligados. Se a depravação total na visão extremada está correta, então a eleição tem que ser incondicional. Tem-se.
Se somos cadáveres espirituais, não há nada em nós que possa ser uma condição. Deus tem que fazer tudo sozinho, inclusive escolher quem vai viver sem qualquer critério na pessoa. E qual a definição exata de eleição incondicional que o livro critica? É a ideia de que a escolha de Deus para salvar certas pessoas não se baseia em absolutamente nada que ele previu nelas, tipo fé, arrependimento ou boas obras. A escolha é baseada unicamente na sua vontade soberana e misteriosa. Certo. Geisler aponta uma nuance aqui. Alguns defensores dessa visão até dizem que a fé é uma condição, mas aí eles afirmam que a própria fé é um dom que Deus dá irresistivelmente só para os eleitos. O que na prática anula a condição do ponto de vista humano, né? Ah, claro. É como dar a alguém a chave de uma porta e, ao mesmo tempo, a vontade incontrolável de usá-la. A pessoa não teve escolha real. E é aqui que entra o conceito de presciência de Deus, o conhecimento prévio dele sobre tudo. O livro cita Romanos 8:29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Como Geisler interpreta isso para defender a posição dele? E aqui está outra distinção sutil, mas fundamental, que o livro apresenta. Ele argumenta que a eleição não é baseada na presciência de Deus, mas está de acordo com a presciência. Qual a diferença? Não é que Deus olhou para o futuro, viu que uma pessoa ia crer e por causa disso a escolheu. Isso faria da fé uma obra humana que merece salvação. A proposta é diferente. E é para explicar isso que ele usa outra analogia, a do jovem que quer se casar. Sim, a analogia de Gil. Imagine que Gil quer se casar e está interessado em duas moças, a Joana e a Beth. Por ter um conhecimento prévio perfeito, Gil sabe que se ele propuser casamento a Joana, ela vai aceitar livremente. Ele também sabe que se propuser a Beth, ela vai recusar. Com base nesse conhecimento, Gil decide, de forma livre e incondicional, propor a Joana. Entendi. A decisão de Gil de propor a Joana não foi forçada pela resposta dela. Ele escolheu ativamente. Mas ele fez essa escolha soberana, sabendo qual seria a resposta livre dela. Ele não violou a liberdade da Joana. Precisamente. O conhecimento prévio dele não causou a escolha dela, mas informou a escolha dele. Agora, a versão extremada da analogia seria: Gil sabe que tanto a Joana quanto a Beth o recusariam. Então, ele escolhe a Beth e, de alguma forma, a força a se casar com ele contra a vontade dela. Nossa! E o autor, então, faz a pergunta retórica. Um amor forçado pode ser chamado de amor? É uma crítica direta à ideia de uma graça que anula a vontade. Isso nos leva a outra discussão sobre uma palavra grega. O livro diz que a visão extremada interpreta o termo proginosko não apenas como saber de antemão, mas como pré-amar ao estabelecer um relacionamento de antemão. Sim, essa é uma interpretação comum nessa linha teológica. Mas o Geisler oferece contra-argumentos. Primeiro, ele aponta que a raiz da palavra ginosko, que é conhecer, é usada centenas de vezes na Bíblia em seu sentido normal, de ter conhecimento de fatos ou pessoas, sem nenhuma conotação de amor ou escolha. Entendi. Segundo, a própria palavra escolhidos é usada na Bíblia para se referir a pessoas que não foram salvas para a eternidade, como o povo de Israel no sentido nacional, ou até mesmo Judas, a quem Jesus chama de escolhido entre os 12. Então, para o autor, o erro é pegar um significado específico de uma palavra e aplicá-lo em todos os lugares, ignorando o contexto mais amplo. Exato. O argumento central do Geisler é que a visão extremada cria um falso dilema. Ou a eleição é totalmente incondicional da parte de Deus e do homem, ou então a salvação é por mérito humano. Ele tenta mostrar que há uma terceira via. Que seria? Que o dom da salvação pode ser incondicional da parte de Deus, o doador, mas ainda assim exigir uma condição para ser recebido pelo homem, o recebedor, e essa condição é a fé, que é uma resposta livre, mesmo que capacitada pela graça. Vamos recapitular, então? A análise que a gente extraiu do livro hoje nos mostrou uma crítica a duas ideias. Primeiro, a depravação total, onde ele argumenta que a vontade humana foi profundamente corrompida, mas não totalmente destruída. Isso. Segundo, a eleição incondicional, onde ele propõe que a escolha de Deus, embora soberana, opere em harmonia com a resposta livre que ele sabe que a gente vai ter. É uma busca por um equilíbrio. Sim,
Um equilíbrio entre dois polos que parecem contraditórios, a soberania total de Deus e a responsabilidade genuína do ser humano. A tese do livro, resumida no título, é que é teologicamente possível ser, ao mesmo tempo, eleito, mas livre. E a nossa análise desse tema complexo não para por aqui. Na próxima vez, vamos continuar a explorar o livro Eleitos Mais Livres e encarar os outros 3 pontos do TULIP: expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Que são consequências lógicas desses 2 primeiros que a gente discutiu hoje. Exato. O que nos deixa com uma questão para refletir. A analogia do livro fala de uma pessoa se afogando que ainda consegue agarrar a corda. Se a gente pensar que a própria capacidade de perceber a corda e ter a força para agarrá-la também for um dom da graça, um dom que é oferecido a todos que estão se afogando, como isso muda a nossa compreensão do que significa ser escolhido? Uma excelente questão para se pensar. E com essa provocação, encerramos nossa análise de hoje. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.